Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Hoje nós vamos continuar falando sobre o futuro, porque este é um tema que encanta muitas pessoas. Claro, todos nós gostaríamos de saber o que vai acontecer com o mundo, não é verdade? E se eu não me engano, você também gostaria de saber falar sobre o futuro em inglês, right? Então confere comigo o que você vai aprender na teleaula de hoje. Para você aprender mais sobre as frases que a gente usa para falar do futuro em inglês, eu vou mostrar outros trechos das entrevistas que eu fiz e que nós começamos a ver na semana passada. Só que hoje você vai ver pessoas dizendo o que elas acham que não vai acontecer no futuro. E isso vai ajudar a gente a aprender como fazer frases negativas sobre o futuro em inglês. Mas não é só isso não. Na parte de turismo da nossa teleaula, nós vamos conhecer uma cidade muito especial e muito famosa nos Estados Unidos, a cidade de New Orleans. Você deve estar lembrado que na última teleaula eu mostrei para você algumas entrevistas que eu fiz para a televisão americana. Agora, você lembra direitinho do assunto dessas entrevistas? Eu vou mostrar de novo que é para você lembrar direitinho. O assunto das minhas entrevistas da teleaula era o futuro. Eu perguntei como as pessoas achavam que ia ser o futuro. E para traduzir as respostas, eu usei a palavra will. Hoje eu vou mostrar outros trechos dessas entrevistas. E olha, depois de cada depoimento em português, eu vou mostrar para você as traduções que eu fiz para o inglês. O assunto continua o mesmo. Como as pessoas pensam que o mundo vai ser no futuro. E olha, preste muita atenção, porque além da palavra will, que você já conhece, eu vou usar uma outra palavra um pouquinho diferente nas minhas traduções. Vamos lá então. O mundo não vai ser mais tão violento. As pessoas vão viver em paz. Este primeiro depoimento eu traduzi assim: The world won't be so violent. People will live in peace. Bem, você pode perceber que eu usei a palavra will nessa tradução. Agora vamos ver outro depoimento. Bem, a gente não vai andar mais de carro. Vamos usar máquinas voadoras para ir de um lugar ao outro. Esse depoimento eu traduzi assim: We won't use cars anymore. We will use flying machines to go from one place to another. Vamos ver agora outro depoimento. A fome não vai ser um problema. Todo mundo vai ter condições de comer e viver bem. Esta é a tradução do que ele disse para o inglês. Hunger won't be a problem. Everybody will be able to eat and live well. A palavra well apareceu mais uma vez aqui. Vamos ver agora a continuação do depoimento dessa mesma pessoa. E as pessoas não vão ter que se preocupar com as enfermidades. Os cientistas vão encontrar a cura para todas as doenças. A tradução para o inglês é a seguinte: People won't have to worry about sickness. The scientists will find the cure for every disease. E mais uma vez a palavra will aparece no depoimento sobre o futuro. Além da palavra will, tem uma outra palavra que aparece sempre nas traduções que eu fiz das entrevistas. Você reparou na expressão won't? You won't travel to England. No? No, you won't travel to England. Oh, I won't travel to England. Ué, eu não tô entendendo, da lanterna. She won't travel to England? She won't travel to England. O que isso tem de mais? Como que tem demais, ô da lanterna? No primeiro momento, a cigana disse She will travel to England. E agora ela tá dizendo She won't travel to England. E daí, Sr. Vicente? E daí que eu quero saber se ela vai ou não viajar pra Inglaterra. Porque, francamente, o won't não pode significar a mesma coisa que o will. Tá certo ou não? Tá certo. Essa que é a minha dúvida. Não tô entendendo. Certíssimo. Won't é a negativa de will.
Então vamos pegar uma das traduções daquelas minhas entrevistas para você entender direitinho por quê. Aqui está. Aqui está. The world won't be so violent. People will live in peace. Violent está na cara, que significa violento. E aqui embaixo, peace. Você sabe o que significa? Significa paz. Portanto, people will live in peace significa as pessoas vão viver em paz. Então, o que você acha que the world won't be so violent quer dizer? Se as pessoas vão viver em paz, people will live in peace, isso quer dizer que no mundo não vai ser tão violento. The world won't be so violent. Pois é, não é difícil perceber que won't passa a ideia contrária de will. Então, se eu uso will para dizer como é que as coisas vão ser no futuro, eu tenho que usar won't para dizer como é que as coisas não vão ser no futuro. Então vamos pegar um outro depoimento dessas entrevistas que eu fiz. Essa aqui está ótima. We won't use cars anymore. We will use flying machines to go from one place to another. Muito bem, aqui de novo a gente tem won't e tem também will. We will use flying machines to go from one place to another. Quer dizer, a pessoa que falou isso acha que no futuro nós vamos de um lugar para o outro, from one place to another, usando máquinas voadoras. Por isso, a gente não vai mais usar carros. We won't use cars anymore. We will, we won't. Se você pensar um pouquinho, você vai descobrir mais uma coisa sobre essas duas expressões. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nas expressões we will e we won't. Essas expressões me fazem lembrar de uma outra coisa que eu aprendi antes. Eu poderia trocar o will por do e o won't por don't. We do, we don't. Eu acho que é a mesma coisa. We do é para afirmar alguma coisa. We don't é para negar. Mas isso quando eu estou me referindo ao presente. Mas quando o tempo que a gente se refere ao futuro, a gente usa we will para afirmar e we won't para negar. Então isso quer dizer que we don't e we won't são expressões que têm algo em comum. As duas expressões servem para negar alguma coisa e estão na forma contraída. Ah, agora eu entendi melhor. Don't, na verdade, é uma contração de do com not. Portanto, won't só pode ser uma contração de will com not. Esta frase, por exemplo, hunger won't be a problem. A fome não vai ser um problema. Eu poderia escrever essa frase assim. Hunger will not be a problem. I will not travel to England. Wait. You will not travel to England. Maybe you will travel to New Orleans. Nós também vamos viajar para New Orleans. Como? Você nunca ouviu falar em New Orleans? Então se prepare. Let's travel together! New Orleans é uma cidade do estado de Louisiana, nos Estados Unidos. A cidade já pertenceu à França, depois passou a ser dos espanhóis e voltou a ser francesa. Essa mudança de dono de um lado para o outro só acabou quando New Orleans foi vendida para os Estados Unidos em 1803. A cidade sofreu durante anos as mudanças impostas por diferentes colonizadores, e a gente pode notar essas mudanças na própria cara do povo que vive lá. A população de New Orleans é composta por ingleses, irlandeses, italianos, espanhóis, franceses e cubanos. Em New Orleans vivem também os descendentes de franceses que migraram para a região no século XVIII, fugindo da perseguição em sua terra. Eles são conhecidos como Cajuns ou Acadians e desenvolveram em New Orleans um dialeto muito particular do francês que é falado até hoje. A cidade é conhecida como The Crescent City,
pois está localizada numa das curvas do rio Mississippi, tendo assim a forma da lua crescente. Há muitos passeios e lugares interessantes em New Orleans, como visitar um exemplo da arquitetura da época da fundação da cidade, o French Quarter. New Orleans também tem comida muito boa, e você pode ir em restaurantes e bares onde o pessoal toca ao vivo a música típica da cidade, o Dixieland Jazz. Mas se você quiser mais, é só visitar New Orleans durante a Terça-feira Gorda, a famosa Mardi Gras. Essa é uma grande festa popular com muita música e desfiles, bailes e fantasia, bem parecida com o nosso carnaval de rua. Bom, depois de ver todas essas maravilhas de New Orleans, nada melhor do que rever tudo que você aprendeu hoje. Revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu coisas novas sobre as frases em inglês que falam sobre o futuro. Você recordou que a palavra will é muito usada sempre que o sentido da frase é fazer uma afirmação. E hoje, você aprendeu como fazer frases sobre o futuro com o sentido de negação. Você viu que essas frases usam muito a contração won't, que significa a mesma coisa que will not. Finalmente, na sessão Let's Travel Together, você conheceu a cidade de New Orleans. Mas tem muito mais coisas que você vai conhecer sobre as frases em inglês que falam sobre o futuro. Na próxima teleaula, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E até lá, o que você vai fazer? Você vai ficar aí em casa estudando direitinho no seu livro de inglês, ok? Bye bye, see you next time.